Ricardo Carpat, que é um dos diretores do Economize Condomínio, um site que veio para mudar a vida dos condomínios do que se refere principalmente à gestão de compras. Ricardo, obrigado por aceitar nosso convite para bater um papinho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu histórico e como surgiu o Economize Condomínio. Eu trabalho na área de condomínios desde o início da minha carreira profissional, com administradora de condomínio, depois com empresa de recursos humanos. Então eu tenho uma experiência já mais de 15 anos no segmento. Eu identifiquei no mercado uma necessidade de um facilitador para as administradoras e para os síndicos. Por quê? Porque os síndicos e os condomínios têm o maior problema deles é na prestação de serviço ou na compra de produtos. Eles têm dificuldade de saber quais são as empresas confiáveis no segmento, para não contratar uma empresa que faz um trabalho mal feito ou entrega um produto sem qualidade, e qual é o preço praticado por essas empresas. Qual é o preço? A gente hoje, dentro das administradoras, o síndico pega uma planilha de orçamentos e ele vê às vezes preços com variações muito grandes. Então você pega um mesmo produto vendido por R$100, uma empresa R$150, outra empresa às vezes R$200 outra empresa. É difícil analisar os parâmetros. É difícil analisar os parâmetros, parametrizar, porque é difícil, esse mercado ainda eu considero o mercado de condomínios um pouco amador. Embora ele movimenta muito dinheiro, ele ainda tem uma característica amadora. Então o nosso objetivo é profissionalizar o mercado e trazer uma facilidade para os síndicos e administradores de condomínio. E até o momento, ele foi lançado recentemente, e até o momento, como você está vendo essa receptividade? A gente lançou um pouco mais de um mês. No primeiro momento, eu acho que o mercado teve uma dificuldade para entender o que era o site. A gente fez uma mudança importante, que para condomínio ser faturado para 28 dias. Então, aquele receio que algumas empresas ou alguns síndicos podem ter de vou pagar e depois receber, hoje no nosso site você recebe, depois você paga. Tanto o produto quanto o serviço. Então isso quebrou essa barreira. E a gente só coloca no site empresas conceituadas. Então quem conhece do mercado, ele entra lá no site, ele vai ver as empresas que estão oferecendo serviços. Então são empresas conceituadas, não são qualquer tipo de empresa que entra no nosso site. E o que está acontecendo, depois que o mercado, acho que demorou umas 2, 3 semanas para o mercado entender o que era o site. E agora que o mercado entendeu o que é o site, está tendo muitas compras e a gente recebendo muitos depoimentos de pessoas que economizaram valores substanciais dentro de serviços ou produtos adquiridos. Interessante a gente só falar que a gente está gravando agora em maio, ou seja, o site teve início em abril de 2013, só para contextualizar o telespectador. Agora, Ricardo, interessante, há decisões que podem ser no âmbito só do síndico, do conselho, e há decisões maiores da Assembleia. Já ocorreu essa questão de a Assembleia aprovar pelo site? Como está funcionando essa questão? A maioria das compras para condomínio ou serviços ou produtos não precisa de Assembleia. Então as compras mais simples o síndico junto com a administradora providencia. Então isso não tem nenhum tipo de problema. Já falando em contratações com valores um pouco maiores, é levado para uma Assembleia ou para uma reunião de conselho. Perfeito. Então o que a gente tem percebido é que o síndico, quando vai adquirir um serviço com um valor maior, um valor significante, ele convoca uma reunião de conselho e aprova nessa reunião de conselho. Perfeito. Então a gente tem, como as ofertas do site, elas ficam em torno de 60 a 90 dias, dá tempo tranquilamente para o síndico chamar uma reunião de conselho para aprovar essa aquisição, ou até mesmo, se necessário, chamar uma assembleia para aprovação. Agora, como toda boa novidade, uma novidade interessante, como é o caso de Economize Condomínio, existem alguns setores, algumas pessoas, enfim, alguns condomínios, administradores, enfim, que podem ficar com receio, não conhecem, e podem ficar incomodados por práticas que já vinham sendo realizadas. Como você está sentindo isso e qual o conselho que você dá às pessoas, a essas administradoras, enfim, para que possam
utilizar economistas de condomínio, porque, afinal de contas, eles já tinham um modus operandi. Como mudar esse modus operandi e conseguir algo melhor? Eu vou dividir assim, como eu falei no começo da entrevista, eu falei, o mercado ainda é um pouco amador ou muito amador. Então eu acho que quando eu falo em pouco amador ou muito amador, eu digo que algumas pessoas não, ou algumas empresas ou alguns síndicos não estão trazendo benefício único e exclusivamente para o condomínio, que é a função de um síndico ou de uma administradora. Isso eu chamo de amador, para não chamar da outra denominação. Para empresas profissionais, síndicos ou voluntários ou profissionais que buscam benefício único e exclusivamente para o seu condomínio, o site não tem barreiras. Pelo contrário, eles estão conseguindo fazer contratações que eles pensavam que não conseguiriam. Vou dar um exemplo. Um condomínio entrou em contato com a gente que eles tinham o desejo de fazer um projeto de segurança, mas pelo valor que o mercado estava oferecendo esse serviço, eles não tinham condição de pagamento. Nós fizemos uma oferta no site com 50% de desconto, uma empresa conceituada, que é a Migdal Consulting, e eles conseguiram adquirir o produto com 50% de desconto. Então, para o lado profissional, para pessoas bem intencionadas, o site está sendo muito utilizado e vindo de muito bom grado. Já para as pessoas que eu considero não tão profissionais, um pouco amadoras, a gente está tendo uma barreira, mas eu acho que também é um divisor de águas, porque o síndico vai conseguir, através das compras, ele vai olhar e falar assim, por que você comprou um produto para o meu condomínio pagando R$200 se no site estava por R$100? O mesmo produto, mesmas especificações e às vezes, ou empresas similares ou até as mesmas empresas. Por quê? Como nós estamos pegando só empresas conceituadas, essas empresas hoje já oferecem os serviços para as administradoras. Mas no nosso site, o mesmo produto ou o mesmo serviço, eles estão oferecendo com descontos de até 90%. Isso é muito importante citar. É muito importante, outra vez, deixar bem claro. Ou seja, mesmo que seja a mesma empresa, o mesmo produto, é importante se vá ao site porque existem condições, preços diferenciados. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Então, às vezes você faz um orçamento e geralmente a administradora oferece para o síndico 3 empresas. Às vezes uma dessas 3 empresas que está praticando um preço de, por exemplo, R$100, no nosso site está praticando um preço de R$50. Perfeito. Aí você fala, mas como isso? Obviamente que através do nosso site para empresa é um veículo de marketing. Então para eles vale a pena vender um produto, às vezes sem ter um ganho, um lucro em cima desse produto, em cima desse serviço, porque eles estão divulgando a marca para todo o Brasil, não só São Paulo. E às vezes você pega uma planilha com a empresa X oferecendo o produto por R$100 e você entra no nosso site, a mesma empresa X com o mesmo produto oferecendo por 50% de desconto. Além disso, o nosso site hoje está oferecendo algumas cortesias. Então vale a pena o síndico ou a administradora ficarem de olho no nosso site. Por quê? Nós subimos oportunidades oferecidas gratuitamente para o condomínio. Já oferecemos cursos, então recentemente a gente ofereceu 10 cursos na empresa Gabor RH para qualificar o zelador do condomínio. Então as 10 primeiras pessoas que visualizaram essa promoção no site adquiriram gratuitamente. A gente está falando de um curso de R$350, adquirido gratuitamente. Nós fizemos uma parceria também com a Lelo, que é a maior administradora de condomínios de São Paulo. Eles ofereceram uma avaliação financeira para 30 condomínios. Gratuito. Isso custa caro. Isso custa caro. Então a gente está falando de uma empresa super conceituada, a maior empresa do mercado de condomínios do estado de São Paulo, oferecendo gratuidade no condomínio. Então, o nosso site, além de oferecer preços diferenciados, apenas bons produtos e bons serviços, está oferecendo serviços e produtos gratuitos para síndicos e para administradores. E qual a periodicidade dessas promoções? As pessoas têm que ficar de olho todos os dias? É bom? Eu considero assim que o site, para ser bem utilizado por parte do síndico ou por parte da administradora, tem que ser utilizado de 2 formas. A primeira surgiu
necessidade de comprar algum produto ou algum serviço. O que o síndico ou o responsável pela administradora deve fazer? Ir até o nosso site e verificar se existe esse produto ou serviço ofertado no nosso site. Se ele tiver ofertado no nosso site, não tem nem o que pensar. Com certeza, os valores estarão muito abaixo do que qualquer orçamento feito no mercado. E isso a gente tem, nesses 40 dias de site, percebido uma diferença muito grande. No mínimo de 30% e até 90%. Até 90%. Então, surgiu, o síndico precisa comprar qualquer produto. Ele vai no nosso, vamos dar um exemplo, ele precisa comprar uma cadeira. Ele vai no nosso site e vê se tem a cadeira ofertada. Se tiver a cadeira ofertada, ele pode ter certeza que é um produto de qualidade, com uma empresa qualificada, que ele vai pagar apenas após a entrega e com um desconto de no mínimo 30% do que o mercado está praticando hoje. A segunda possibilidade que é importante também o síndico ficar de olho, a administradora ficar de olho, são oportunidades que surgem para os condomínios. Como eu dei o exemplo agora, surgiu a oportunidade de avaliações financeiras gratuitas para o condomínio. Surgiu a oportunidade de curso para zeladores para qualificar o profissional do condomínio. E vão surgindo novas oportunidades, não só gratuitas, como também, como eu disse há pouco tempo, um condomínio que sempre quis fazer um projeto de segurança, nunca teve o capital para investir. Ele ficou de olho no site, surgiu a oportunidade com um preço muito reduzido, ele adquiriu o serviço através do nosso site. Em relação a efeito legal, por exemplo, geralmente a gente precisa de 3 cotações. Pode-se levar a cotação do site para um conselho e mais 2? Não existe essa obrigatoriedade legal. Não, dos 3 não. Não existe. É um habitual. Então, habitualmente, o condomínio tem no mínimo 3 orçamentos de cada serviço ou produto que vai adquirir. Não tem problema nenhum, pode-se levar pode-se fazer um orçamento através da administradora, através do síndico fazer uma solicitação de orçamento com empresas e colocar isso dentro de uma planilha e entrar no nosso site e colocar como uma 4ª empresa, por exemplo. Pode ter certeza que a nossa empresa, que o site vai ganhar em questão de valores. O que está acontecendo é que os condomínios que já estão adquirindo através do nosso site, eles pararam de fazer as cotações. Porque eles fizeram 2, 3 cotações e o preço está muito abaixo, eles não perdem mais tempo. Agilizam, nem tempo e tempo é dinheiro. Exatamente. Então agiliza o serviço ou o produto. Agiliza o tempo do síndico, ele não perde o tempo indo atrás de empresas, porque o que acontece no nosso mercado? Como tem essa prática de você pedir sempre 3 orçamentos, ele sabe que a empresa que está sendo solicitada para fazer orçamento, ele sabe que ele tem aproximadamente 33% de chance de fechar um orçamento. Ou muitas vezes muito menor, porque a administradora às vezes tem parcerias, o síndico tem preferências de alguma empresa. Então muitas vezes as empresas são utilizadas apenas como base de valores. No nosso site, os nossos parceiros sabem que o produto ou serviço que tiver oferecido lá está direto, está fechado. Você entrou, não tem concorrência dentro do nosso site. Então agiliza muito o procedimento. Porque você não precisa ter uma empresa, 3 empresas para ir até o seu condomínio, 3 empresas para te mandarem a cotação. Não. Sendo que essas 3 empresas talvez não consigam te passar a cotação no tempo útil. No nosso site você não precisa de cotação. Você entra e já dê oferta num preço reduzido. Caso não exista aquele produto ou aquele serviço necessitado, o que a pessoa, ou o síndico ou a administradora deve fazer? Deve enviar um e-mail para a gente. Informando qual produto ou serviço gostaria que fosse ofertado através do nosso site. O nosso objetivo é oferecer todos os produtos e serviços que um condomínio necessita. Obviamente que não conseguiremos atender 100% da demanda. Então, algum caso específico, nós pedimos, através do nosso site, tem um canal que o síndico ou a administradora pode entrar em contato com a gente solicitando algum produto, algum serviço específico com desconto. O que nós fazemos? A nossa área comercial vai para o mercado, apresenta que já existe uma procura por esse serviço, então provavelmente em apenas alguns dias ou no máximo uma semana conseguiremos subir uma nova oferta para esse condomínio, ou para esse síndico ou para esse condomínio. Perfeito, nós falamos muito de síndico e administradora, mas eu acho também que o condômino, a pessoa, na verdade, o que utiliza os serviços, também deve ficar de olho, não acha, Ricardo? Porque na verdade é o seguinte,
a gente tem que conferir os balancetes. Eu sou uma pessoa chata que confere os balancetes e pergunta muita coisa. E muita coisa pode ser algum erro, pode ser alguma coisa diferente. Eu acho que a partir do momento que se tem um parâmetro de um site como o Economize Condomínio, eu acho que as pessoas vão ter voz e vez. Eu vou responder a sua pergunta, mas fugindo um pouco dela. Qual é a maior desconfiança hoje que um síndico ou uma administradora tem perante aos condôminos? Na questão de aquisição de produtos ou serviços. Sim. Superfaturamento. Sim. A gente tem um exemplo aí do nosso governo que infelizmente traz esse exemplo para a gente, e ainda fica o síndico e a administradora muitas vezes marcado como uma empresa ou como um cargo de alguém que quer se beneficiar. O condômino, visualizando que ele faz as compras através de um site que só vende produtos com desconto, ele vai acabar perdendo essa desconfiança. Então eu acho que para o síndico e para a administradora, o site também vem para demonstrar que são pessoas e empresas sérias. E o condômino realmente é mais um caminho para ser cobrado. Então ele vai pegar um balancete. Você falou que você é chato e que você pega o balancete. Você pega o balancete, você vê que o seu condomínio contratou um projeto de segurança por R$5.000 pela empresa X, e essa mesma empresa está oferecendo o mesmo serviço por R$2.500, qual a explicação que esse síndico vai dar? Qual a explicação que essa administradora vai dar? Tanto que a gente criou o slogan do nosso site, que é: bons síndicos e boas administradoras economizam para o seu condomínio. Então, o condômino tem que sim ficar de olho, e é mais um veículo para o condômino conseguir cobrar do seu síndico e da sua administradora. Estamos agora com o Clodson Fittipaldi, ele que é síndico profissional, que vai falar um pouquinho da atividade e também sobre o site Economize Condomínio. Fique atento. Clodson, obrigado por atender o nosso convite. Em primeiro lugar, o que faz o síndico profissional? A sindicância profissional, dentre outras atividades, ela tem por escopo administrar o condomínio, gerenciar pessoas e as atividades internas do condomínio, a administradora, ter contato com a administradora, ter contato com os funcionários e, enfim, gerenciar todos os problemas e todas as atividades inerentes ao condomínio. E falando em problemas, quais são os principais? Os principais são os relacionamentos interpessoais de condôminos com a administração e às vezes até condôminos com funcionários. Esses são os problemas principais de um condomínio. Agora, em relação ao volume de compras, a gente sabe que o condomínio demanda continuamente compras dos mais diferentes materiais. Existe o site, que é uma novidade, uma coisa bastante interessante, que é o Economize Condomínio, que parece que você já utilizou. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você achou utilizando este site. O Economize Condomínio, ele, além de um site, ele veio com uma inovação, como o e-commerce, e ele conferiu uma transparência muito grande para nós, síndicos profissionais, para administradoras, para zeladores, para comissões de cotação, e ele inovando no mercado de prestação de serviço e de bens e produtos, composto por pessoas sérias que também já têm no mercado grande experiência condominial. Ele veio com produtos e serviços com preços abaixo do mercado, de confiança, disponibilizando esses produtos, esses serviços, essas pessoas físicas e jurídicas com valores competitivos, conferindo uma tranquilidade para quem cota, para quem compra. Um deles que eu até adquiri foi um curso para funcionário. Esse curso de funcionário foi sobre segurança, foi sobre limpeza e mais 2 outros itens. Também Connection, que é um sistema de administração e gerenciamento condominial. A título de exemplo, no mercado ele custa R$400, o Economize Condomínio conseguiu um valor de R$250. Isso não tem realmente no mercado, é um preço competitivo, é um preço que a título de cotação confere uma transparência, uma tranquilidade, e tanto para a administradora como para o síndico e para qualquer comissão de cotação. Isso gera a tranquilidade para todos nós. O Economize Condomínio está de parabéns. Nós estamos contentes com o Economize Condomínio, amplamente divulgado aí nos
nos setores condominiais, no Facebook, no próprio site e nos demais meios de divulgação. Claudson, você não acha que, embora a ideia seja boa, inovadora, não vai incomodar alguns setores que já andavam meio na zona de conforto ou zona de interesse? Já está incomodando. Eu tenho certeza que já está incomodando. Muitas pessoas estavam acostumadas, eu não vou mencionar aqui nomes, nós temos alguns nomes de empresas, nós temos alguns nomes de administradoras, nós temos alguns nomes de até síndicos conhecidos, não tão conhecidos também. Não vamos mencionar, não vamos ser aqui deselegantes, mas nós sabemos como funciona o setor de cotação, não só público, como privado. Nós sabemos que aqui só em São Paulo a movimentação é bilionária, nós chegamos quase no patamar de 8 bilhões, 8 bilhões de reais anuais. São 7,8 bilhões por ano, são 8 bilhões, e esse movimento é bastante atrativo para o mercado comercial, para o setor de mão de obra, de produtos e serviços. E o economista condomínio, ele está derrubando muita cotação. E ele, como eu disse e repito, ele confere transparência nos negócios dele. E isso não são palavras minhas. Isso é a prática demonstrada no mercado. Isso é a prática demonstrada pelo economista condomínio. Converso agora com Juliana Parente, que é gerente de compras da GK. Juliana, agradeço a atenção. Em primeiro lugar, gostaria que você falasse um pouquinho do seu dia a dia, do setor de compras, como é administrar compras de condomínio. É muito bom, é muito trabalho. Nós providenciamos orçamentos não só de compras para condomínio, também como a parte de obras, seguros, todas as necessidades do condomínio. Quais os principais problemas que você enfrenta? Olha, temos alguns, como por exemplo hidráulica. Hidráulica é sempre um serviço que dá de vazamento nos condomínios. Então temos sempre bastante serviço de hidráulica ou reforma de telhado. Agora temos bastante laudo pericial, né, laudo estrutural, porque boa parte dos condôminos querem mudar, né, o apartamento. Então os síndicos ficam naquela dor de cabeça, né, para realmente estar sempre solicitando esses laudos para não ter problema no condomínio. Agora, como é no seu dia a dia a fazer as cotações e passar pelo crivo, tanto do síndico, da comissão, da assembleia, muitas vezes, dependendo do valor? Como é essa questão com você? É bem dinâmico, né? Normalmente a gente sempre pergunta para os gerentes de atendimento, primeiro, quanto que o síndico quer pagar, qual é a média de preço, né? A gente sempre pede para especificar bastante, para que a gente também possa passar para o nosso prestador de serviço, fornecedor, e para ter um serviço de qualidade dentro do que ele espera. Perfeito. Agora, como você vê o Economize Condomínio neste contexto? O Economize Condomínio é um site que tem muitas novidades, a forma de pagamento é diferenciada, a compra é fácil, é um site seguro e que para o cliente com certeza vai fazer muita diferença, porque ele recebe o produto, ou dependendo da prestação de serviço, de 5 a 7 dias úteis, e o pagamento é sempre para o final do mês. Então provavelmente não vamos ter o problema de, olha, ele não recebeu o produto e já pagou por este produto. O que acontece normalmente. O que acontece normalmente. Ele paga por que meio? Boleto? Via boleto bancário. Via boleto bancário. E como está sendo a receptividade junto aos seus clientes? Eles gostaram muito do site, é um site diferenciado e que na área de condomínios eu acredito que seja o primeiro e-commerce, né? Então é uma novidade, está sendo muito bem aceito e é um site muito bom que nós do departamento de compras estamos sempre cotando com o Economize Condomínio. Ele está ganhando todas as cotações? Todas as cotações.